A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é Mongolito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica, no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Versículo 8. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram entre outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Esse dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Versículo 10. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Versículo 11. E chamaram os porteiros, e esses o anunciaram dentro da casa do rei. Versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que falhamos estamos pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Versículo 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos dos restos, que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Versículo 14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Versículo 15. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros.
e anunciaram ao rei. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Versículo 17. E puseram ao rei à porta o capitão em cuja a mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Versículo 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Versículo 19. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? Porém daí não comerás. Versículo 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe um comentário. Aqui mais uma profecia a qual Eliseu, através da palavra do Senhor para Eliseu profetiza e a profecia se cumpre mais uma vez, a qual Eliseu disse que ele não comeria, porque naquela época estava tendo fome, passando necessidade, e ele duvidou que Deus poderia suprir a necessidade do povo. E aí Eliseu vai dizer que ele não comeria do que o Senhor ia mandar. E aí o que acontece? No finalzinho a palavra do Senhor vai dizer aqui que ele foi atropelado pelo povo e morreu. Amém? Não duvide das profecias do Senhor, mas a palavra do Senhor nos diz para nós consultar o Senhor, se é Ele que está falando ou não. Nós não podemos duvidar das profecias do Senhor. Nós podemos provar se é de Deus ou não é de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.